Dead Kennedys, uma das primeiras bandas punk de sucesso nos SUA, impulsionada pela crítica política mordaz e pelo senso de sátira afiado de Jello Biafra. Os Dead Kennedys fundiram a política revolucionária com o punk hardcore e, nesse processo, tornaram-se uma das bandas mais importantes do gênero. Muitas vezes, eram mais notáveis por suas posições políticas do que por sua música, mas isso fazia parte do seu impacto. Os Kennedys eram mais inspirados pelo punk britânico e pela política inflamada e revolucionária dos Sex Pistols do que pelas tendências mais artísticas dos punks nova-iorquinos. Sob a liderança do vocalista Jello Biafra, os Dead Kennedys se tornaram a banda mais política e, aos olhos de muitos observadores, incluindo cristãos e políticos de direita, a mais perigosa do hardcore. Em meados da década de 1980, a banda já era notória o suficiente para ser processada por obscenidade devido a um pôster inserido em seu álbum Franken Christ, de 1985, e a batalha judicial subsequente levou a banda ao fim, mas eles deixaram um legado que influenciou inúmeras bandas punk que vieram depois. Os Dead Kennedys se formaram em 1978 em São Francisco, quando Biafra, vocal, e o baixista Klaus Flouride responderam a um anúncio de revista publicado pelo guitarrista East Bay Ray. O baterista, Ted Bruce Schlesinger, juntou-se à banda logo depois, e o grupo tocou localmente durante os 2 primeiros anos de sua carreira, ocasionalmente se aventurando fora da região da Baía de São Francisco. Em menos de um ano, a banda lançou seu primeiro single independente, California Uber Alles, uma crítica ao então governador Jerry Brown. Logo em seguida, lançaram seu segundo single, Holiday in Cambodia. Em 1979, Biafra candidatou-se a prefeito de São Francisco, terminando em 4º lugar. Nessa época, a banda já havia se tornado bastante popular tanto no underground americano quanto no britânico. Finalmente, em 1980, lançaram seu álbum de estreia, Fresh Fruit for Rotten Vegetables, pela IRS Records. Após o lançamento, Ted deixou a banda e foi substituído pelo baterista Darren H. Peligro, também conhecido como DH Peligro. Após o lançamento de Fresh Fruit for Rotten Vegetables, os Dead Kennedys formaram sua própria gravadora independente, Alternative Tentacles, em 1981. O primeiro lançamento da gravadora foi o EP In God We Trust. No mesmo ano, o single Too Drunk to Fuck chegou perto do top 40 da parada pop britânica, apesar de ter sido banido das rádios. Em 1982, os Kennedys lançaram seu segundo álbum completo, Plastic Surgery Disasters. Após o lançamento, a banda entrou em hiato, durante o qual os membros, principalmente Klaus Flouride, se dedicaram a vários projetos paralelos. Nesse período, a Alternative Tentacles começou a se consolidar como uma força importante no underground americano. Os Dead Kennedys retornaram em 1985, com Franken Christ, o álbum que lhes rendeu maior notoriedade. Junto com o álbum, vinha um pôster da obra Landscape #20, do artista suíço H.R. Giger, uma ilustração grotesca de pênis e ânus. Um ano após o lançamento, os Kennedys e Alternative Tentacles foram processados sobre as leis anti-obscenidade revisadas da Califórnia por distribuírem pornografia para menores, por causa do pôster. Nos 2 anos seguintes, eles estiveram envolvidos em uma amarga batalha judicial, durante a qual Biafra emergiu como um dos mais eloquentes defensores da liberdade de expressão e opositores ferrenhos do PMRC. No verão de 1987, o caso terminou com um júri inconclusivo e foi arquivado. Embora os Dead Kennedys tenham saído vitoriosos da batalha judicial, a banda não durou muito tempo. Pouco antes de serem processados em 1986, lançaram Bad Time for Democracy, que acabou sendo seu último álbum oficial. Após a resolução do caso, os Kennedys se separaram, lançando a coletânea póstuma Give Me Convenience or Give Me Death, em 1987. Biafra embarcou em uma carreira solo, lançando gravações musicais e de spoken word esporadicamente ao longo das 2 décadas seguintes. Flouride retornou à sua incipiente carreira solo, lançando 2 álbuns no final dos anos 80 e início dos anos 90. O DVD de NPOs on Broadway, que documenta a apresentação dos Dead Kennedys em junho de 1984, que marcou o encerramento do teatro e casa noturna de vanguarda de São Francisco, foi lançado em maio de 2000.
Em 1997, um funcionário da Alternative Tentacles descobriu que os colegas de banda de Biafra haviam recebido menos do que o devido em royalties nos 10 anos anteriores, com os músicos devendo $76 mil. Biafra não informou seus ex-companheiros do Dead Kennedys sobre o rombo, e quando eles souberam que Alternative Tentacles lhes devia dinheiro, tentaram negociar com Biafra. Como a negociação falhou, eles entraram com um processo contra a gravadora. Um júri considerou a Alternative Tentacles culpada de conduta fraudulenta e, como consequência, o controle do catálogo gravado e dos direitos autorais do grupo foi determinado como sendo dividido igualmente entre os 4 membros. Com East Bay Ray, Klaus Flouride e D.H. Peligro votando em bloco, eles fecharam um novo acordo com a Manifesto Records para distribuir o catálogo antigo dos The Case. A Manifesto também lançou 2 álbuns ao vivo de arquivo. Mutiny on the Bay, de 2001, gravado em 4 shows em São Francisco entre 1982 e 1986, e Live at the Deaf Club, 1979, de 2004, gravando um show no icônico Deaf Club, casa de shows punk de São Francisco, que ficava em um centro comunitário para pessoas com deficiência auditiva severa. A Manifesto continuou a trabalhar no catálogo do Dead Kennedys, lançando a coletânea Milking the Secret Cow em 2007, enquanto a fita de ensaio Iguana Studios Rehearsal Tape, São Francisco 1978, veio de uma sessão de ensaio da época em que Ted ainda trabalhava com o grupo. O box set DK40, de 2019, apresentou 3 shows ao vivo inéditos: Amsterdã, Holanda, em 1982, Munique, Alemanha, em 1982, e São Francisco, em 1985. Na época do lançamento, as atividades de turnê do grupo diminuíram, pois Flouride e Peligro enfrentavam problemas de saúde, e ambos ocasionalmente enviavam substitutos para a estrada. Em setembro de 2022, foi lançada uma nova edição de Fresh Fruit for Rotten Vegetables, com o álbum de 40 anos apresentando uma nova mixagem de Chris Lord Elg. D.H. Peligro faleceu em sua casa em Los Angeles em 28 de outubro de 2022, após sofrer um traumatismo craniano causado por uma queda acidental. Ele tinha 63 anos de idade. Se você gostou, dê um like e fortaleça. Esse é o canal Histórias do Punk Rock. Até uma próxima, galera!